Pentecoste. Os discípulos ficaram em oração juntos, aqueles 120 orando, e chegou uma festa chamada Festa de Pentecostes. Os judeus tinham festas onde os judeus que estavam na diáspora, né, espalhados, eles vinham celebrar. E essa era uma das festas que vinham gente de toda a região e Atos 2 vai falar claramente que tinha aí, ele vai citar nome por nome de gente de todo lugar da Ásia, da África, da Europa, e todos eles estavam chegando ali naquela festa. E quando os discípulos estavam em oração, veio um barulho como um fogo, eu não sei como é que seria esse barulho, mas o barulho foi tão alto, que as pessoas na cidade começaram a se aproximar para ver o que é que tinha acontecido, se tinha pegado fogo, explodido alguma coisa. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo foi derramado, como não foi algo suave, né? Não foi uma pomba, foi algo abrupto. O poder de Deus chegou sobre os apóstolos e discípulos e eles começaram a falar em línguas. Eles começaram a falar em línguas. Quem nega isso é doido, é lindo ver isso. Só que aquelas línguas é diferente um pouco do que a gente vê hoje. Eu não estou falando que de hoje está certo ou errado, estou falando que as línguas que eles falam em Atos 2 é a língua dos outros, eram línguas conhecidas, era um dom que Deus deu, o Espírito Santo deu de evangelização, assim, é quase uma potência para falar das boas novas. Todos começaram a ouvir na sua própria cultura, na sua própria língua. Isso é lindo, e aqui eu quero dar um pause. Olha o tanto que o Espírito Santo respeita a nossa história, a nossa cultura, o nosso jeito que foi construído. O Espírito Santo não mexeu no ouvido de todo mundo para ouvir na língua que era considerada sagrada, o hebraico, né, o aramaico, ou até o grego que eles estavam falando, mas o Espírito falou na língua deles, eles ouviam, e é como essa língua materna, né? A língua materna fala ao nosso coração. Não sei se você fala outra língua, mas um tempo eu morei fora do país. A outra língua a gente aprende, mas nunca fala ao nosso coração. Eu lembro que, conversando com um psicólogo, ele fala que, geralmente, quando vai fazer a terapia, a pessoa tem que ir na língua materna, porque a língua materna fala com o coração. E o Espírito começou a falar para cada um poder entender a mensagem. De novo, o mais importante do poder do Espírito Santo que foi derramado não foi eles falarem línguas, foi eles entenderem o que está a mensagem. O mais importante é a mensagem. A mensagem foi potencializada e protegida pelo Espírito Santo para que naquele começo da grande comissão fosse espalhado de uma forma exponencial, né? Para 3.000 pessoas se converterem logo de cara. Bum! Caramba, é muito legal. Eu não sei se você tem isso, mas eu pagaria tudo para estar lá naquele momento e presenciar esse momento histórico onde a fé cristã e os discípulos têm origem, a igreja de Deus começa de forma exponencial, cara. E é interessante que, mesmo sendo um movimento claro de Deus, onde todos estavam entendendo, e eles começam um boato, sempre vai ter um boato, sempre vai ter uma língua. Enquanto tem a língua do Espírito Santo, sempre vai ter a língua maledicente, né? A língua que vai falar, eles estão bêbados, eles estão já, olha só, não ouvem eles. Sempre vai ter, se você está falando coisas de Deus, sempre vai ter haters, sempre vai ter quem critica, quem não quer ouvir Deus, quem quer desviar os outros da atenção da mensagem. Pedro levanta e ele faz um discurso que muda a história dos apóstolos, a história da igreja primitiva. Deus usa aquele homem, e é tão interessante que poucos dias atrás, um pouco mais de um mês, ele estava negando a Jesus. Ele era um homem fraco, abalado, tentando voltar a ser pescador, mas ali, com a potência do Espírito Santo, com o perdão de Jesus Cristo, Pedro levanta e se torna o líder dos apóstolos de uma vez por todas, né? Ele levanta e ele faz aquela pregação que para mim tem 3 movimentos. Não é porque eu sou presbiteriano, não, é assim. Tem 3 movimentos. A primeira coisa que ele fala, calma gente, o que está acontecendo aqui já foi previsto em Joel.
Joel já profetizou que quando o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, não mais Cristo encarnado como eles tiveram, mas o Espírito de Cristo fosse derramado em todos, para todos que tivessem pela fé em Cristo, todos esses eles iam poder ter sonhos, iam profetizar. O que é profetizar? Hoje a palavra está meio banalizada. Profetizar não é prever o futuro. Profetizar é analisar o contexto e falar o que Deus falaria sobre o contexto que estão vivendo. Então, Joel vai prever que os jovens vão ter ousadia de pessoas experientes. E as pessoas experientes, os velhos, vão ter sonhos. Como se assim, quando eles perceberem que a morte não é o último passo da velhice, eles vão poder sonhar muito maior, eles vão poder sonhar muito mais longe. Então, o primeiro movimento que Pedro faz no seu discurso é mostrar que o falar em línguas, esse movimento de evangelização exponencial já estava previsto em Joel para todos, não era só para os apóstolos, eram para todos. Ali estavam 120 pessoas com a potência do Espírito Santo. Mas não só isso, ele vem e depois ele traz Davi. Davi é o rei Davi, é um dos homens mais respeitados, e todo judeu sabia que o Messias iria vir da descendência de Davi. Ele vai falar que Davi preveu que o Messias iria ressuscitar. E ele vai falar, olha, o Jesus de Nazaré, homem que vocês mataram e crucificaram. Olha que pesado é a mensagem de Pedro, não é uma mensagem leve. Deus não chama a gente para ter mensagens de autoajuda, de passar a mão na cabeça. A gente é muito mais chamado para mensagens desmotivacionais do que ficar tentando agitar pessoas. Primeiro você precisa dar as más notícias antes de dar as boas notícias. E é o que Pedro fala. Ele fala assim, vocês mataram Jesus e Davi preveu que o Messias, o Cristo, ia vencer a morte. E aí ele vai trazer que esse vencer a morte muda tudo. E aí no terceiro movimento, quando alguns começam a perguntar, mas o que a gente deve fazer, Pedro? Pedro fala, se arrependam dos seus caminhos, se arrependam da sua vida, se arrependam de ter matado o Cristo, o seu pecado e o meu, matou o Cristo. E mudem a vida, se convertem para um novo caminho. Os homens do caminho, eles eram chamados como os homens que estavam no caminho, que eles tinham essa comissão. E aí Pedro começa a batizar, e todos ali começam a batizar, todos os discípulos, os 120, homens e mulheres, eles vão ali batizando, e 3.000 pessoas foram batizadas. Não tinha água em Jerusalém para batizar. Eles devem ter jogado água na cabeça, alguns mergulharam para agradar todo mundo, batista, presbiteriano, mas ali foi uma festa. Ninguém estava preocupado com quanta água tinha, eles estavam preocupados com o símbolo do Espírito que já tinha lavado por dentro. Agora eles estavam mostrando o lado de fora, o que já tinha acontecido ali, e eles também estavam sendo batizados pelo Espírito Santo, porque ser batizado pelo Espírito Santo não é falar em línguas e ter dons, ser batizado pelo Espírito Santo é ser salvo em Cristo Jesus, é cair tudo. E quando você é salvo em Cristo Jesus, você é potencializado com os dons espirituais, é lógico, mas ser batizado pelo Espírito Santo é ser salvo, é cair a escama do olho, e todos aqueles 3.000 foram salvos, percebendo que a profecia sobre Jesus não era um acaso, ele já estava previsto, mas os judeus estavam cegos. E aqueles homens, eles não só se converteram e voltaram como um culto que foi muito espalhafatoso, como um culto que foi bênção. Olha que culto foi bênção, e eles voltaram para suas vidas normais. Eles se reuniam e eles começaram a abrir mão do seu lado financeiro. Quem precisava de alguma coisa, de uma casa, de ajuda, de transporte, de comida, eles começavam de forma generosa, nunca vista antes, a contribuir com suas vidas financeiramente, e todo bem era comum. Não é comunismo isso aqui é algo voluntário de cada um, movido pelo Espírito Santo a compartilhar. Quando a gente tem o Espírito Santo, não tem mais o eu, é o nós.
é o coletivo, é a igreja do Senhor, é o povo de Deus. O eu não pode ser maior do que o nós. Não pode ter ninguém passando necessidade que é irmão do lado de alguém que entendeu a mensagem de Cristo. E eles começam a compartilhar, e eles começam a estudar a palavra de Deus, as profecias que eram sobre Jesus, e as pessoas da cidade iam sendo impactadas com a vida deles. O capítulo 2 mostra que com essa rotina de oração, celebração, louvores, eles iam todo dia ao templo para falar e pregar, a refeição era comunitária, o louvor, as pessoas a cada dia iam acrescentando, ia batismo todos os dias, e a palavra e o Espírito Santo ia batizando as pessoas na conversão. E essa é a mensagem do segundo capítulo que bateu o meu coração, que eu gostaria de falar para você, espero que tenha batido no teu coração. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida, primeiro que o velho eu morre. A gente percebe que foi os nossos pecados, nós que matamos Jesus na cruz. Independente se você nem sabia disso, os seus pecados levaram Jesus até aquela cruz, e ele foi voluntariamente, mas ele venceu a morte. Essa é a grande notícia. Por isso, largue a sua vida, largue o seu velho homem, e aí você se entrega à mensagem, você se entrega à grande comissão, que agora o que faz sentido como vocação e vida é servir o próximo, anunciando, é amar incondicionalmente. E o que é amar? Amar é ajudar aos necessitados, amar é falar as boas novas, amar é profetizar e falar as coisas que Deus quer, mesmo que aquilo vá doer, mas que tem um objetivo, que o Espírito Santo alcance a todos ao qual Deus escolheu. É lindo ver a igreja primitiva ganhando essa força, e eu oro para que isso não seja apenas deles, que a gente possa viver hoje em dia, com todas as nossas dificuldades do Brasil, com todas as nossas dificuldades que a gente vive, a gente possa viver a presença do Espírito Santo com generosidade, oração, louvores a Deus, ousadia no falar da palavra e amor. Que Deus batize todos vocês com o Espírito Santo, e que essa salvação nos tire do nosso eu e que a gente cumpra a missão de Deus. Deus abençoe.